Olá, boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 11 de janeiro. As chuvas que atingem São Paulo e a região metropolitana há 3 dias seguidos já causaram a queda de mais de 400 árvores, 26 alagamentos e diversos registros de falta de luz. E hoje há ainda a previsão de mais temporal na região. Em toda a capital e nas cidades vizinhas, muitas pessoas ainda estão sem energia elétrica. Segundo a Enel, 60% dos clientes que ficaram sem luz ontem já tiveram o serviço restabelecido, mas a empresa não informa quantas residências foram afetadas. Alguns bairros enfrentam ainda um vai e vem na energia elétrica desde a segunda-feira. O prefeito Ricardo Nunes voltou a cobrar publicamente a concessionária responsável. No início dessa semana, um homem morreu eletrocutado na zona sul da capital após seu carro ter sido atingido por um fio eletrizado. O temporal com ventos de até 96 km por hora causou acidentes como o desabamento de uma estrutura metálica na marquise do Parque do Ibirapuera. 4 pessoas ficaram feridas no acidente e foram encaminhadas ao Hospital Albert Einstein. Com as chuvas diárias, há locais em que árvores caíram há dias e ainda não foram removidas. A previsão para esta quinta-feira é um fim de tarde e início da noite também chuvoso. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas do Estado de São Paulo, há potencial para a formação de alagamentos e rajadas de vento. A recomendação é não sair durante os temporais, não ficar embaixo de árvores e da rede elétrica e, se necessário, procurar edificações seguras para se abrigar. Em 11 dias, a cidade já acumulou quase 73 milímetros de chuva, o que representa 28,3% dos 256 milímetros esperados para o mês. Na sexta e no sábado, a previsão também é de chuva. E mudando de assunto, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, foi anunciado oficialmente para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Lula e contou com a presença do ex-ministro Flávio Dino. O ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, aceitou o convite do presidente Lula para ser o novo ministro da Justiça. Ele se aposentou da corte em abril do ano passado, após completar 75 anos. Agora ele vai substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça, que assume a cadeira no Supremo em fevereiro. O nome de Lewandowski para o Ministério da Justiça já havia sido cotado nas últimas semanas. O ex-ministro do STF ainda estava afinando os nomes de quem iria compor a equipe na pasta, caso o convite fosse aceito. E ele vai ocupar a cadeira do companheiro Flávio Dino. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha conversado com o ministro Lewandowski, tinha feito uma proposta para ele. Eu sabia das atividades privadas dele. E ele ontem me comunicou que ele aceita ser o novo ministro da Justiça desse país. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. Lewandowski era o nome favorito de Lula para o ministério. Desde que Dino foi indicado para o STF, vários nomes para substituí-lo no governo foram cotados. Entre eles estava o de Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, e o de Jorge Messias, advogado-geral da União. Capelli já falou que não tem vontade de ir para outro cargo, como a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Mas Capelli é secretário executivo e a tendência é que Lewandowski indique alguém próximo para o cargo. Em São Paulo, os motoristas devem se atentar, porque hoje vence a primeira parcela ou a cota única do IPVA 2024 com desconto para veículos com números das placas 1, terminadas em número 1. No caso de caminhões e tratores com placa de final 1, a parcela única vence nesse mesmo dia.
O tributo para veículos com placas final 2 vence dia 12 e assim por diante até o final 0, que vence no dia 24. O motorista tem a opção de parcelar em até 5 vezes entre janeiro e maio, conforme o final da placa do veículo. Em fevereiro, o IPVA também pode ser pago de forma integral, mas sem o desconto. O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. E falando em documentação, termina hoje o prazo para que os estados comecem a emitir a nova carteira de identidade nacional. O prazo coincide com o limite definido pela lei, que determina o cadastro de pessoas físicas como o número do registro geral da carteira de identidade. O prazo final, que antes era no dia 6 de dezembro, foi prorrogado a pedido dos estados. O novo documento unifica o registro geral em todas as unidades da federação por meio do CPF. Antes, um cidadão poderia ter 27 registros gerais diferentes, um em cada estado e no Distrito Federal. Com a implementação da nova identidade, o brasileiro passa a adotar apenas o CPF como número identificador, o que ajuda a melhorar os cadastros administrativos e, entre outras coisas, diminuir o número de fraudes no país. Nos destaques internacionais, as imagens de uma estação de trem lotada em Belgorod rodaram o mundo, trazendo a realidade vivida pela população de uma cidade fronteiriça russa. Autoridades de Moscou decidiram remover 400 crianças da localidade diante do aumento de bombardeios de Kiev, em resposta aos ataques massivos na Ucrânia. É claro que, como mãe, é perturbador para mim. Estamos preocupados. Eu me preocupo quando estou no trabalho e que meus filhos estão sozinhos. Eles têm medo das explosões. As crianças dizem que têm medo dos estrondos e que correm direto para o corredor. É alarmante. Então decidimos escolher o menor de 2 males, e enviá-los em uma longa jornada. É uma situação tensa na cidade, então estamos preocupados. Queremos que nossa filha ganhe força, descanse e esperamos que corra tudo bem. No dia 29 de dezembro, foram reportadas 25 mortes e mais de 100 feridos na cidade de 335 mil habitantes. Diante do aumento dos ataques, as autoridades locais adiaram o início das atividades escolares até 19 de janeiro e ofereceram a opção para quem quisesse sair de Belgorod. Até agora, o programa de evacuações é modesto. De acordo com a prefeitura, 392 alunos deixariam Belgorod nesta quarta-feira, por um período de 21 dias, mas 1.300 estariam dispostos a deixar a cidade. Os retirados foram para as regiões de Kaluga e Voronezh, mais afastadas da fronteira ucraniana. Belgorod está a menos de 40 quilômetros da Ucrânia e na linha de frente dos ataques em território russo. E falando em economia, nos destaques internacionais, a Argentina e o Fundo Monetário Internacional anunciou um acordo para o desembolso de 4,7 bilhões de dólares ao país sul-americano. O acordo está sujeito à aprovação da diretoria da organização. O anúncio foi feito em Buenos Aires pelo ministro da Economia, Luiz Caputo. Segundo o acordo, as autoridades planejam conseguir um superávit fiscal primário de 2% do produto interno bruto este ano. O anúncio ocorre no contexto da 7ª revisão do acordo creditício que a Argentina mantém com o fundo, no valor de 44 bilhões de dólares. E foi feito um mês depois da posse do ultraliberal Javier Milei como presidente. Luiz Caputo explicou que esse não é um novo acordo. O fundo ressaltou ainda os objetivos do novo governo em busca de consolidação fiscal, ações para reconstituir reservas monetárias internacionais e para criar uma economia orientada para o mercado. Por hoje é só. Eu agradeço demais a sua companhia e desejo que a sua tarde seja maravilhosa. Até mais.